A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de escatologia e nós vamos falar hoje aqui sobre, mais uma vez, a vinda de Jesus. Hoje nós vamos usar dois textos bíblicos e nós vamos tirar aquela dúvida agora a respeito das linhas escatológicas. Bom, talvez uma das dúvidas que já surgiram, já foi feita a pergunta, é o seguinte: eu vou pregar numa igreja cuja a linha escatológica dela é o pré-milenismo. Eu sou dispensacionalista. Como que eu vou pregar lá? Ou vice-versa. Talvez você está numa igreja, mesmo no âmbito de uma igreja que é dispensacionalista, mas você não é um dispensacionalista, você é um pré-milenista, um amilenista. E você tem convicção nessa linha teológica, já fez uma análise bíblico e olhou que ela tem um fundamento mais eficaz biblicamente, ou em detrimento de um ou de outro, independente. E como portar diante de um tema que você foi convidado para pregar, e o tema que te deram foi sobre a volta de Jesus, e aquela igreja não defende a linha escatológica que você defende. Ela não defende a escatologia que você defende, e talvez você fique meio que em apuros sobre isso. Como que eu vou falar? Eu vou ser falso, né? Eu vou pregar para agradar o público lá, vou falar sobre aquela linha escatológica que eles creem, mas eu mesmo não creio. E talvez você fique assim, mas é uma pregação falsa, ela não é verdadeira, porque nem eu creio, sim, e eu não estou pregando ali para a glória de Deus, mas para agradar o público, ou o pastor, ou para que eu seja chamado novamente. Bom, então isso não é o correto de ninguém fazer, de nenhum pregador fazer, é falar a verdade, uma vez que a sua base é a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, mas devido às linhas escatológicas que tem, você quer falar sobre, então o tema que te deu foi a volta de Jesus. Então vamos lá. Para entender primeiro sobre isso, então vamos ler aqui dois possíveis textos bíblicos. Primeiro está aqui em Apocalipse, no capítulo 22. E o versículo 20 fala: aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente: venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa expressão, vem, Senhor Jesus, é uma expressão grega que nós falamos maranata, que é ora vem, Senhor Jesus. É um chamado. Então, aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente: venho sem demora. Então, aqui está falando da volta de Jesus, o próprio Jesus que dá testemunho, né, de toda a revelação do Apocalipse, aqui finalizando já no versículo 20 do capítulo 22, fala aquele que dá testemunho, né, João relatando, fala aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Aí ele completa, vem, Senhor Jesus. Outra leitura que nós podemos fazer e que nós podemos observar que está aqui no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, quando Paulo está falando do seu ministério, que ele combateu o bom combate, e eles estão ali no fim da carreira, ele fala, então ele sabe ali que está aguardando agora que a morte, e ele fala da volta de Jesus também. No verso 18 ele fala: Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, quando diante dessa situação, você lê dois textos que está falando sobre a vinda de Jesus. São dois textos ali que estão relatando sobre a vinda de Jesus. Está falando sobre a vinda de Cristo.
E quando nós lemos esse texto, esses textos aqui, ele não tem o porquê defender isso, aquilo. Então você foi convidado para falar em algo sobre a volta de Jesus, em uma igreja que você é convidado, que não tem o mesmo pensamento escatológico, a mesma linha escatológica do qual você defende, né? É o mesmo embasamento escatológico, então fala sobre a volta de Jesus. Todas as igrejas sérias, elas estão esperando, estão aguardando o retorno de Cristo. Se esse retorno vai ser antes, durante ou depois da grande tribulação, não interessa, você nem precisa tocar nesse assunto. Você vai falar sobre a volta de Jesus, que é o que todos estão esperando, e você vai estar falando a verdade, você vai estar falando para a glória de Deus, e vai estar alimentando o seu auditório público que vai estar te ouvindo, vai estar sendo alimentado com a palavra de Deus e com a esperança da volta de Jesus. Então é isso que você deve se preocupar. Pega um texto que vai falar sobre a volta de Jesus, que você não vai entrar ali em um assunto complexo, principalmente em uma escatologia que não é a escatologia defendida pelaquela igreja que está pregando, mas você vai falar sobre a volta de Jesus. Então se atenha a isso. Você pode pregar em qualquer lugar, você pode pregar numa presbiteriana, na batista, na Assembleia de Deus, na metodista, você pode ir para uma igreja congregacional, independente de qual for, todas elas estão aguardando a volta de Jesus. Então você não precisa tocar no assunto, ó, Jesus, ele vai arrebatar sua igreja e depois vai ter uma volta visível que todo olho... Não, fala sobre a volta. Que é isso que todos estão aguardando. É isso que todo o povo de Deus, independente das imensuráveis linhas teológicas que existem, de quais linhas teológicas você defende, você vai falar aquilo que todos nós temos em comum, aguardando a volta de Jesus, que é o que está registrado aqui nas Escrituras Sagradas, e você vai ser fiel ao texto, vai ser fiel a Deus e vai estar alimentando o público que vai estar te ouvindo. Então, talvez esse é um dos questionamentos aí que eu já vi de alguns alunos, principalmente alunos que são obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, que pregam e que já chegou, antes da pandemia, já tinha até falado para mim, que tinha essa dúvida, né, que tinha esse, olha, eu não creio nessa linha escatológica, é que a minha própria igreja defende, né, eu defendo tal. Mas de quando em vez ali, lá tem um tema, me chamam para cá, e é exatamente sobre a volta de Jesus, que é um tema escatológico. Então fala sobre a volta de Jesus, sem entrar em questões teológicas, escatológicas, mas entra na questão da Escritura Sagrada, sobre a volta de Jesus. Usa aquilo que você sabe, que você aprendeu, que você tem já o seu material, que você está pesquisando sobre a volta de Jesus, aprofunda nesse conhecimento, aprofunda nisso, fala ali com veemência, pede a Deus, ore, busca de Deus isso aí e fale a verdade sobre a volta de Jesus, sem entrar nessas questões. Você vai ser muito bem aceito pela igreja, vai ser fiel ao texto bíblico, vai estar glorificando a Deus e não vai entrar em polêmica, não vai ter nenhum tipo de problema, independente de a igreja ou linha teológica defendida por A ou B, onde você vai estar pregando. Então são textos que você vai pregar sobre a vinda de Jesus. Mas talvez no tema alguém lhe falou, olha, fala um pouco também sobre a grande tribulação. E na sua concepção, talvez você pense, a grande tribulação, eu creio, né, que a igreja não vai estar mais aqui, mas a igreja do qual eu fui convidado a pregar, ela acredita na presença da igreja no período da grande tribulação. E talvez são esses temas que te chamou para pregar, para você falar sobre isso. Tem como tem, você pode falar da grande tribulação, do juízo de Deus, o que ele representa, sem entrar nessa questão. Use o texto bíblico. Use, vai lá em Mateus 24, usa como Cristo falou, que Jesus falou, sem entrar nesse mérito
aqui de falar que a igreja vai estar ou não vai estar, ou que você pensa assim, mas fulano e Beltrano pensa assim. Não, não entre nessa questão. Fale o texto, fale o que vai acontecer, aquilo que você já estudou tanto teologicamente, escrituristicamente, sem entrar em questões se a igreja está ou não está. Você vai falar sobre o período, sobre o juízo de Deus, sobre o que vai acontecer, o que está registrado. Não, porque ali a Bíblia ela vai nos trazer assim, todas essas informações e não vai nos trazer especulações, porque nós não ficarmos presos ali nessas briguinhas teológicas sem fundamento. É necessário nós sabermos, é necessário nós entendermos os pensamentos, ali as linhas, as defesas escatológicas, teológicas das denominações ao longo da história da igreja. É importante? Claro, é muito importante. Mas o essencial é nós falarmos aquilo que a Escritura diz. O essencial é nós pregarmos as Escrituras. É o que Paulo ele sempre vai falar, que ele prega segundo as Escrituras. Então é esse o testemunho que nós temos segundo as Escrituras. Então essa deve ser a nossa preocupação. Olha aqui o que o apóstolo Paulo vai falar aqui. E interessante que nesse capítulo ele vai falar exatamente sobre a volta de Jesus, capítulo 15, sobre a ressurreição, sobre a volta, sobre a última trombeta, que será num abrir e fechar de olhos. Tudo aqui vai estar nesse capítulo. E é exatamente nesse capítulo, olha o que Paulo ele preocupa falar. No capítulo 15, versículo 3 e 4, primeiro a carta de Paulo aos Coríntios, fala: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Olha aqui que Paulo ele enfatizou aqui o que ele está falando, o que ele está fazendo segundo as Escrituras. É isso que nós devemos ter em mente, pregar as Escrituras. Se você está sendo fiel às Escrituras, você não precisa de entrar em pormenor, não precisa de entrar em defesas outras, né? Ou em outras defesas, ou apenas em questões teológicas. Fica com questões bíblicas, escriturísticas, onde você vai defender, como Paulo que tem a falar ali sobre a morte e ressurreição de Jesus, segundo as Escrituras. É isso que nós, como pregadores da palavra de Deus, devemos ali ter, pregar o que as Escrituras estão dizendo. Agora, se você foi convidado para falar de escatologia em um âmbito teológico, em uma defesa tal, de uma linha tal de escatologia, aí sim, você pode mostrar a defesa, você pode falar, e também sem citar que se você crê ou não, porque você está levando um estudo. Um exemplo, digamos que você é um pré-milenista e você foi convidado para dar um ensino ali numa igreja onde que a escatologia dela é o amilenismo. E eles conhecem ali a sua capacidade, a sua defesa, sabe que você já passou por um seminário e estudou isso, e sabe, quer entender melhor, talvez dentro da própria igreja não tenha alguém que tenha uma capacidade tal, e quer que você venha falar exatamente sobre o amilenismo. Você pode ler o texto bíblico, pode falar sobre o amilenismo, sem tocar na questão se você crê em tudo ou não. Porque você não foi chamado lá para falar que você crê ou não. Você foi chamado ali para defender essa linha escatológica e tudo bíblico. Sempre a Bíblia tem de estar primordial. Porque todas essas linhas escatológicas têm como primazia a Bíblia. Nós não concordamos com tudo, mas a primazia delas é as Escrituras. O que entra em diferentes questões são as questões ali onde tende a haver a interpretação.
aonde tem que ver o análise interpretativo. E aonde é o análise interpretativo é o que dá as diferenças. Mas elas não se contrapõem, porque a verdade absoluta do que a Bíblia fala não são os pormenores, são a volta de Cristo. E todas elas defendem que Cristo voltará. Então isso é primordial e isso é essencial. Falar que Cristo vai voltar, como ele vai voltar, todos isso, a maneira que ele vai voltar agora. Não precisa se eu creio que Cristo vai voltar em duas fases distintas, uma que chama arrebatamento e outra revelação em glória, onde que ele vai se revelar para que todo olho o veja. E se eu vou pregar num lugar aonde eles têm que a volta de Jesus ela é única, não precisa entrar nessas questões, vou falar sobre a volta de Jesus. Isso, falar sobre a volta de Jesus, é o essencial. É o que a Bíblia defende, é o que nós devemos ali estar em maior preocupação, e sem entrar nesse problema, que se Cristo virá antes, durante ou depois da grande tribulação, não importa, importa que nós cremos que ele voltará. Importa é que nós temos em comum em todos os nossos irmãos, batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, é que todos nós aguardamos a volta de Jesus. Isso é em comum, nós temos em comum. As questões, as pequenas coisas, as pequenas diferenças, nós não precisamos entrar nessa questão no âmbito de um ensino. A não ser que você foi chamado agora para falar academicamente para um grupo e falar sobre as linhas escatológicas, sem tentar incentivar quem vai crer nisso ou naquilo. Porque esse não é um trabalho do professor. O professor está para te ensinar, mas ele não está para te influenciar a crer nisso ou naquilo. Ele está para você analisar a Bíblia, olhar na Bíblia e ver qual está mais próximo das Escrituras. Esse é o trabalho porque o trabalho do professor verdadeiro é te levar para a Escritura e não para uma defesa pessoal. Ah, não, eu vou crer naquilo que o professor crê. E se o professor, mesmo sendo professor, ele não está tão crendo, tão biblicamente assim, como você está analisando? Fique sempre com a Bíblia. Antes de você ficar com alguém que você admira, ou com um professor, ou com um pregador, né, ou com alguém da internet, fique primeiramente com a Bíblia. Mas não fique com a Bíblia nas suas suposições, naquilo que ela diz. Olhando o seu texto, o seu contexto, analisando, estudando, pesquisando, perguntando. Pergunta para a Bíblia, analisa ali vários livros, de várias linhas católicas, você vai estar formulando ali o seu pensamento e defendendo aquilo que você vai ver que está próximo, está mais embasado com as Escrituras, que estou falando nesse pormenor. Porque todas elas defendem aquilo que é essencial e primordial na Escritura. Jesus voltará. É uma das questões que muitos de vocês, né, já tinha falado, já tinha pensado, como que se dá isso? Porque nós vemos que muitas igrejas adjacentes, igrejas que surgiram, algumas do neopentecostalismo, outras do pentecostalismo, outras vêm de igrejas históricas que saíram delas, e que ali essas igrejas, elas têm uma defesa escatológica, talvez umas são amilenistas, outras premilenistas, outras dispensacionalistas. E você foi convidado para ir lá e vai falar exatamente sobre a volta de Jesus. Então fale, use o texto bíblico, seja fiel à Bíblia e fala sobre a volta de Jesus. Fala fielmente aquilo que o texto está dizendo. Analise, você pode ser ali bem profundo, teologicamente, biblicamente, sem entrar em pormenores. Entra naquilo que você foi convidado para falar sobre a volta de Jesus. Mas como Paulo, ele fala, quero ler mais uma vez para você, que a preocupação de Paulo é falar o que as Escrituras diz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que Paulo está dizendo é que ele está pregando as Escrituras Sagradas. Ele não está inventando, ele não está trazendo uma nova revelação. Ele está falando o que ele recebeu segundo as Escrituras.
O povo de Bereia viu isso no apóstolo Paulo. Quero que você também abra sua Bíblia, aí em Atos, do capítulo 17, e o versículo 11. Atos, no capítulo 17, o versículo 11. Nós vamos ver agora como Paulo, a preocupação dele era falar das Escrituras. Olha bem, Atos 17, 11, que Paulo diz: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles estavam analisando nas Escrituras o que Paulo estava falando e estava vendo que o que Paulo falava estava contido nas Escrituras. Então Paulo pregava as Escrituras Sagradas. Esse é o que é a nossa preocupação, a preocupação daquele que vai defender uma teologia, que será um teólogo, que será um bacharel em teologia, que será alguém que fez um curso teológico. Sua defesa é falar segundo as Escrituras. Não é falar que alguém pensa, ou alguém acha, ou que eu vou seguir o pensamento desse ou daquilo. Não, seguir o pensamento das Escrituras é onde que Paulo vai falar que nós temos a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, eu vou estar embasado em quê? Nas Escrituras. Porque toda a Escritura dá testemunho de Jesus, como está lá em João 5, capítulo 5, versículo 39. Jesus, vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se nós estamos com a mente de Cristo, nós estamos com a mente nas Escrituras. Essa deve ser a nossa preocupação. Deus te abençoe, que você possa analisar, então, aqui essa aula e ficar cada dia mais firmado nas Escrituras Sagradas, e não em especulações teológicas e escatológicas. Deus te abençoe.